Olá pessoal, me chamo Luiz Mendonça. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar meu amigo e também é, estudante de gastronomia focado principalmente na área de atuação da confeitaria. O nome dele é Jean. E hoje a gente vai abordar alguns quesitos importantes também para a matéria sobre carreira dupla, jovens que estudam e empreendem na gastronomia ao mesmo tempo. E devido à rotina muito corrida, Jean, às vezes a gente não tem muito tempo para prestar atenção em certos quesitos e também até mesmo para uma modalidade de empreendimento correto. Mas como você organiza esse dia, ou como você equilibra entre o estudo e também o seu empreendimento? Bom, a maneira que eu achei para conseguir organizar sem que eu ficasse completamente atarefado e acabasse tendo um burnout que é muito comum da nossa área, inclusive, foi deixando 2 dias da minha semana para organizar essa minha rotina, porque na gastronomia, principalmente na confeitaria, você tem que ter um planejamento semanal, montar ele, você tem que ter controle de estoque, tem que ter um controle geral sobre tudo. Então, a minha rotina eu inicio as vendas de quarta a domingo, são meus dias de venda. Eu inicio às 11 horas e vou até 4 da tarde, que é o período que eu pretendo ficar inicialmente por conta do meu curso, que é à noite e é em outra cidade, então eu tenho que manter essa rotina. Infelizmente, abrir mais cedo não é tão viável, porque na área da confeitaria todos sabemos que doce não é um produto tão vendável durante o dia, então nem adianta abrir tão cedo. Então, eu tenho que manter uma organização que eu tenho que fechar com mais antecedência para poder me organizar, para conseguir ir para a instituição. A maneira que eu consegui organizar foi isso: 2 dias, um dia disponível para organizar a minha rotina semanal e outro dia para manter os estudos em dia também, da faculdade e estudos por fora, porque cada vez mais eu busco me profissionalizar para trazer sempre um produto de muita técnica para o público da região. E apesar desses desafios, Jean, qual é um dos principais motivos assim para que você possa focar especificamente na área da confeitaria numa cidade tão enxuta como Santa Cruz do Capibaribe? Bom, desde da época em que eu decidi trocar de área, que antes eu era da área de TI, eu sempre gostei muito de confeitaria, sempre assisti muitos vídeos, sempre fui muito consumidor dessa área na internet. Na pandemia me arriscava a fazer alguns doces e sempre gostei mais da confeitaria do que a cozinha quente, por exemplo. E eu decidi trazer algo diferente para Santa Cruz, porque como morador, nasci e me criei em Santa Cruz. Eu vejo que aqui falta uma diversidade de produtos diferentes. A cidade carece muito de coisas novas, principalmente na área alimentícia, que querendo ou não é uma área de lazer. Santa Cruz carece de lazer. É muito difícil você encontrar alguma coisa diferente. A gente sempre encontra da confeitaria tradicional, aquela confeitaria que eu costumo chamar a confeitaria muito menininha, que é muito doce. Todo mundo associa confeitaria a coisa rosa, doce, mas não. A confeitaria profissional é uma confeitaria extremamente centrada, uma coisa mais séria, não tem nada de muito colorido. É algo muito, como é que eu posso dizer? Algo realmente bem mecanizado e não tão mágico quanto o pessoal trabalha. É uma confeitaria com muitas técnicas, é uma coisa que a gente não vê, então eu queria trazer uma inovação para a cidade. E onde veio esse nome Milkshi? De onde veio essa história que você trouxe para Santa Cruz e até mesmo para o seu negócio? Bom, o nome da empresa, quando eu fui criar, eu queria colocar o sobrenome da minha família, que é Leite. Só que o nome Leite já associa a um grande restaurante, muito conhecido em Recife, é o restaurante mais velho do Brasil, inclusive, que é o restaurante Leite. E se eu colocasse Leite e Confeitaria, iriam associar ao restaurante. Então eu não queria uma associação com uma empresa que eu não tenho nenhum vínculo, apesar de admirar o trabalho deles. Aí decidi botar em inglês alguma coisa para diferenciar. Eu botei milk, e o ish é apenas um sufixo para não ficar milk, que é só leite, e eu tentar trazer uma coisa diferente. Essa foi a principal idealização para trazer isso aqui, e também vincular ao gato, que é a minha logomarca, que é um gato, porque a gente está acostumado a desenho animado a ver sempre o gato, que o alimento dele é o leite, e está associado à estética, é uma questão estética também. Ah, legal. E assim, dentre os pequenas empresas, né, até se tornar grandes negócios também,
Existem os primeiros passos, os primeiros erros, as primeiras tentativas e até mesmo as frustrações, e assim. E nesse processo de criação do seu negócio, qual foi o principal ponto-chave para que você possa, não, esse é o momento de insistir aqui? Bom, sobre insistir aqui, decidir empreender aqui em Santa Cruz, foi uma questão logística. Eu nasci e me criei em Santa Cruz, mas em determinado momento me mudei para Caruaru em 2022. Decidi retornar para Santa Cruz por conta de questões pessoais, como meus amigos, família, até minha namorada, todos moram aqui. Eu estava sozinho lá em Caruaru, só eu e minha mãe. Estava, querendo ou não, sendo bem solitário. E a diferença de nível profissional de Caruaru para Santa Cruz, quando a gente fala em confeitaria, não é tão discrepante. E lá tem sim algo mais evoluído, mas eu pensei, pô, minha cidade, eu sou cidadão de Santa Cruz, eu quero trazer algo diferente. Então, foi importantíssimo para dar esse pontapé inicial. Como eu quero trazer uma confeitaria francesa, com técnicas francesas, eu escolhi, inclusive, inicialmente cookies, e estou trabalhando agora panetones, que são produtos sazonais, que eu vou explorar muito isso. Eu escolhi os cookies para primeiro demonstrar para a galera a capacidade da qualidade do meu produto, para depois ir introduzindo produtos novos, para realmente criar uma questão de referência, que a gente chama na gastronomia, que é referência quando você entende daquilo diferente, que aqui o pessoal está muito acostumado a comer doce sim, só que geralmente é um doce, não querendo desmerecer, mas com produtos mais... produtos não tão naturais, a gente diria assim, por exemplo, o uso da cobertura fracionada, que é uma gordura hidrogenada no lugar do chocolate. Tanto é que em Santa Cruz você não encontra um chocolate que o pessoal utiliza o termo nobre para diferenciar da cobertura fracionada. Então, até em questão de insumos aqui na cidade é difícil. Então, eu queria ser pioneiro nessa questão de trazer realmente um produto de qualidade para o pessoal da região. Legal. E assim, para entrar nessa área econômica em si, lógico, a gente está falando de um negócio, existem questões financeiras para que você possa exigir ainda mais todo o deslocamento, como você falou, faculdade longe, transporte, dinheiro investido também nessa parte também da gastronomia, da confeitaria aqui em Santa Cruz. Como você planeja e administra o dinheiro do negócio para evitar certos prejuízos? Bom, sobre planejamento, eu trabalhei em uma padaria lá em Caruaru antes de voltar para Santa Cruz. Eu guardei bastante dinheiro enquanto estava trabalhando, sempre guardando, já visando trazer um produto. Eu pensei financeiramente o que seria viável, escolhi o produto, como você perguntou, foi uma estratégia de mercado também, porque é um produto que eu posso fazer o armazenamento dele de uma forma mais tranquila. É um produto que ele tem uma validade um pouco maior, já pensando justamente em possíveis percas, porque querendo ou não, quando você está começando com um produto novo, você tem que conquistar o público. Eu sempre pensei nessa questão de prejuízo. Então, uma coisa que a gente aprende muito na faculdade é a precificação. É importantíssimo para que o seu negócio se mantenha vivo e também lhe dê lucros. Você tem que precificar tudo, desde a mão de obra, o MEI, se você é MEI, os impostos, tudo, tudo. Você precifica o produto e tem que ter a margem de lucro para você. Você tem que definir uma questão de salário para se tornar também algo que vale a pena você insistir. Porque na gastronomia a gente vê muitos restaurantes fechando, restaurantes com produto de qualidade. Então manter só a qualidade não é suficiente, você tem que se organizar. Eu mantenho minha organização com a precificação correta dos meus produtos. Inclusive, alguns produtos eu lucro menos para manter no cardápio, mas é importante manter como é o produto. O cookie de Nutella, vou mencionar aqui, é um produto que eu não ganho tanto nele, mas por o público pedir muito, é importante você ter esse tipo de produto. São estratégias de mercado que a gente aprende também. Claro, assim, são estratégias de mercado muito importantes para que você possa aplicar no seu ambiente de trabalho, até porque você lida muito com o público e tem que levar ao público aquilo que eles pedem também, senão a pessoa não se adapta justamente ao mercado, como você falou. Mas, falando sobre isso também, entrando em outra questão, de que forma o empreendedorismo, o seu empreendimento, impacta na sua vida financeira como estudante hoje? Bom, hoje ele impacta de uma forma em que, inicialmente, nos primeiros meses, não consegui lucrar muito bem, mas agora já não
terceiro, indo para o quarto mês de funcionamento, ele já está viabilizando o pagamento integral de mensalidade, transporte universitário, que infelizmente a nossa cidade de Santa Cruz do Capibaribe não disponibiliza para todos os estudantes. Está viabilizando a compra de novos equipamentos também, querendo ou não, equipamentos que eu utilizo para estudos, para me profissionalizar mais. Ele viabilizou também a compra de cursos de chefes renomados da área. Querendo ou não, a nossa área da gastronomia, além de investir somente em cursos, a gente tem que investir muito em insumos para testes e produção de receita. Então, atualmente, esse empreendimento que eu iniciei está viabilizando tudo isso, além dele ser um grande teste, porque, como eu disse, eu quero manter essa loja, que é um grande sonho trabalhar com alta confeitaria na minha região, e se eu fosse procurar algum lugar que trabalha com isso na região, não tem, infelizmente não tem. E assim, apesar dessa parte em si, da questão do planejamento financeiro, também organização, o seu sonho também de manter a empresa, a gente está falando de organização de tempo. Então você precisa de tempo para pensar, tempo para raciocinar, tentar conciliar os dois, que às vezes é muito difícil, até mesmo hoje em dia no rumo de internet, que pessoas muito jovens às vezes perdem cabeça muito rápido e perdem o seu tempo com coisas muito fúteis. Queria saber de você, assim, Jean, que estratégia você encontrou assim para manter o foco? Apesar da parte da gastronômica da sua empresa Milkshake, você também precisa manter o foco também nos estudos para que você possa alcançar outros objetivos até mesmo maiores também com o crescimento da sua empresa. E, assim, sem que isso possa te prejudicar, né, para que você possa manter esse equilíbrio. Então, de que estratégia você encontrou assim para achar esse meio para manter o foco nos estudos? Bom, sobre tempo e foco nos estudos, realmente a gente vive numa era digital, a gente perde o foco muito fácil por conta do celular. A forma que eu achei de manter o foco e não me perder tempo, porque tempo nessa área é primordial. Todo mundo da área de gastronomia sabe que cada segundo conta. Eu tento manter uma rotina, a rotina é essencial. A partir do momento em que eu saio minimamente da rotina, pode parecer algo engessado, mas faz muita diferença você ter uma rotina, tanto a hora certa de acordar todo dia, você manter uma rotina saudável, tentar se exercitar é importantíssimo, porque sua mente funciona melhor. Sobre o uso das redes sociais, eu encontrei uma maneira de driblar essa questão de só perder tempo em rede social. O meu algoritmo, eu consumo muito coisa da área, então sempre que eu estou vendo uma coisa na rede social, 90%, tirando os meus outros hobbies, é sempre vendo coisa da área, sempre vendo montagem de produto novo, vendo uma técnica nova, vendo um produto novo. Então, até no meu momento de lazer, eu estou vendo algo, porque querendo ou não, a confeitaria é meu lazer também. Então, foi uma forma de eu não perder tempo nas redes sociais e, que nem eu disse, o mais importante é manter uma rotina, você ter horário definido para tudo. É importantíssimo para você não sair do foco, ainda mais quando você tem que estudar e trabalhar, e no meu caso, se deslocar para outra cidade para poder ir para a faculdade. Todo o tempo é primordial. Sim, deixando tudo, lógico, muito mais complicado, mas para quem tem um sonho, a pessoa sempre tem que insistir também para que possa levar isso a um nível que a pessoa almeja, né? Mas eu sei que tem pessoas também que te ajudam, facilitam esse trabalho também, te ajuda com diversas outras ferramentas. Eu vou citar alguma pessoa que a gente estava falando no off, que é a sua namorada, né, que é a Cecília, que ela te ajuda com algumas edições de vídeo também, ajuda também nessa aplicação de idealismo, que é sempre muito bom ter uma outra pessoa do lado para ter esse apoio. E qual, assim, você poderia citar alguma ferramenta que você utiliza para planejamento, para catálogo, até mesmo para divulgação? Sim, eu utilizo as 4 principais ferramentas digitais que eu utilizo atualmente é o Notion, que é uma ferramenta de agenda, que eu consigo agendar o que eu irei fazer, data de produção, dia de compra de insumos, dia de encomenda de produtos. Como estou fazendo panetone por encomenda, é importantíssimo, porque são processos e você tem que organizar tudo. Eu utilizo muito também o Excel para planilhar tudo, desde a precificação do produto, saída de produto, a quantidade de venda, cadastrar cliente. Então é importantíssimo para você ter um controle financeiro minimamente bem.
Utilizo muito também a ferramenta do Canva para criar posts para redes sociais, como você mencionou. Quem está me ajudando muito é minha namorada em rede social, porque eu ainda sou péssimo nessa questão e todo mundo sabe que hoje em dia a rede social é importantíssima, é uma peça-chave. Mesmo que seu produto seja de qualidade, se você não tiver um bom marketing, você não vai para frente. Utilizo também ferramentas como CapCut para gravar vídeos, para postar nos stories. Então, essas ferramentas aí me ajudam muito, é o que está viabilizando conquistar novos clientes também. Pronto, como você bem citou, a tecnologia ela está num ambiente escolar, acadêmico, profissional, empreendedor, em qualquer área, qualquer situação, e não adianta você ter um produto bom de qualidade sem expor. Isso em diversas áreas possíveis, existente principalmente na área que não tem como a pessoa sentir o gosto e o cheiro sem provar. Mas perante isso, e paralelo também com as suas escolhas, com o seu empreendimento, sobre o seu apoio acadêmico, você sente que teve algum professor, mentor, profissional que te influenciou nessa jornada, até mesmo tanto para acender essa ideia do milkshake, ou até mesmo para essa área mesmo da gastronomia, tanto você mesmo quanto no âmbito em casa ou até mesmo na própria faculdade? Bom, sobre um professor que me inspirou, a professora Roxana, ela me inspirou sobre querer abrir um empreendimento da área que eu gosto muito, que no caso ela é barista também, além da professora de nutrição e dietética do meu curso de gastronomia. O jeito como ela trata o empreendimento dela como uma paixão, algo realmente que ela faz por amor, me inspirou, porque eu abri a confeitaria por amor ao que eu faço. Eu sempre estar trazendo produto novo, testando, isso me instiga muito. E também tem um professor Leon, que apesar de não me inspirar, porque ele não tem empreendimento, mas ele sempre me ajuda com dicas. Eu sempre pergunto muito a ele e mantenho uma comunicação ativa com ele. Esses são os dois educadores que mais foram fontes de inspiração para mim. E voltando também, lógico, mantendo essa parte do assunto, faculdade em si, a gente sabe que faculdades têm maneiras de lidar com o aluno e também opções para que possa dar um suporte técnico até mesmo melhor para que aquilo possa ser desenvolvido e também despertar novas habilidades também com os alunos. A faculdade te oferece algum suporte em relação a alguma ferramenta mesmo, aplicativo, ou até mesmo melhores, até mesmo sala de aula, como uma área de atuação mesmo por lá, até mesmo para vocês botarem a mão na massa? Bom, sobre ferramentas assim que o Senac, a instituição Senac, disponibiliza, tem algumas ferramentas acadêmicas, como bibliotecas que eles disponibilizam agora para a gente ter estudo sobre empreendedorismo e coisa do tipo. A gente paga uma matéria sobre empreendedorismo também no curso de gastronomia, mas para dizer que é um incentivo assim direto, eu não diria que é um incentivo direto, é mais que indireto por meio das próprias matérias, apesar de que o Sistema S, que está englobado no sistema do Senac, ele tem sim incentivos fiscais para empreendedores. Isso aí a gente já nota desde o do ensino médio, muitas escolas têm participação do Sistema S também para incentivar o empreendimento no Brasil, mas incentivo direto realmente só por meio de professores e educadores que a gente vai pesquisando, falando com eles, perguntando indicação e algo do tipo, mais que eu saiba é só isso mesmo, no momento. E quando vocês procuram essas indicações, você vê resultado para que você possa continuar e seguir? Eu noto sim um resultado. A gente vê que por meio desses professores da instituição mesmo, a gente vê que realmente é possível transformar a mentalidade do pessoal. A gente vê como eu mencionei, Caruaru era uma cidade que, querendo ou não está uma discrepância tão grande de Santa Cruz, mas a mentalidade do público lá mudou muito com o incentivo do Sistema S, do Senac, o incentivo desses professores. Eu falo até em questão de insumos como, vou mencionar aqui, creme de leite fresco, cogumelos, que são importantes para a gente, querendo ou não, testar receitas, trazer produtos novos. Antes não achava lá. Quem fez com que trouxessem ingredientes diferentes de Recife, de outras regiões, foram os professores, educadores e coordenadores do Senac, com muito
com muita insistência aos donos de supermercado, de redes, foram eles que trouxeram isso. Então, eu acho que nem eu disse, de forma indireta, eles acabam ajudando muito, incentivando de todas as formas. E Jean, sobre o futuro, a gente fala de uma empresa, mas a gente também fala de um Jean que está começando agora a sua carreira profissional, começando na área da gastronomia, voltada para a área de confeitaria, que requer também outros meios de estudo e principalmente outros meios de especialização e até mesmo redescobrir novas habilidades. Como você enxerga seu futuro profissional? Você pretende seguir na gastronomia, no curso que estuda ou em ambos? Bom, sobre futuro, a idealização, inclusive uma das idealizações da Milks, foi viabilizar a realização de outro curso, além do meu curso de gastronomia, que seria o curso de formação de chefe pâtisserie da Le Cordon Bleu, que é um curso caríssimo, e através da empresa eu pretendo viabilizar a minha formação como chefe na Le Cordon Bleu, e é um sonho também estagiar pelo menos, nem que seja por 1 ou 2 meses em Paris, que é a capital a capital não, como posso dizer, é o âmbito, lá é onde tem tudo de confeitaria, é Paris. Os grandes centros, Os né? grandes centros, então, o meu futuro depende muito também da Milks, eu espero que dê muito certo, tá dando certo, e a ideia é expandir ela para viabilizar de uma forma mais rápida essa realização de um sonho. Sempre estar estudando e trazendo coisas novas, e quero muito investir na região, não só em Santa Cruz, quem sabe futuramente Caruaru, Recife, mas eu quero me especializar lá fora e trazer para a nossa região, porque eu acho importantíssimo todo mundo ter acesso a alimento de qualidade, a coisas diferentes, querendo ou não, está totalmente ligado à qualidade de vida também. E que conselho assim você daria para outros jovens que querem estudar, empreender, ter esse tempo, né, de estudo e principalmente outros rumos empreendedores, como o seu, por exemplo, o meu tio? Bom, é o conselho que eu dou, apesar de não ter tanta experiência ainda, sou muito novo nesse ramo, é montar uma estratégia do que você realmente quer, definir um prazo, definir um tempo, ir com calma. Eu fui com muita calma, eu fui testei com o pessoal mais próximo, faz uma testagem com amigos, parentes, familiares, vê se realmente tá um produto bom, aí você vai começar a investir. Inicialmente você começa com um produto de qualidade. Depois, outra dica que eu dou, que eu vejo que é muito importante, é a questão visual de aparecer embalagens. Hoje em dia é tudo muito instagramável, então invista muito nisso também. Tem uma identidade visual de marca, é importantíssimo. Nomes como Doce Amor, Amor alguma coisa, Doce, eu acho que não cria uma identidade. Eu acho importantíssimo você ter a identidade visual da sua marca e estética, porque você vai se diferenciar no meio de tantos. Mas é isso, pessoal. Hoje eu finalizo com o Jean, estudante de gastronomia e também empreendedor da empresa Milkshi.